Boa noite. Um, no século XVII havia um pastor anglicano que se chamava George Berkeley que fez uma pergunta e deu a resposta ao mesmo tempo, que é: se uma árvore cair numa floresta e não houver ninguém para ouvir, ela cria um som. E a resposta dele foi: cria, porque Deus vai ouvir. Isto a propósito de distopias. O que não falta é literatura e filmes e arte sobre a distopia. E na música também, por exemplo, o Michael Jackson é inegavelmente um dos maiores, uma das maiores figuras do pop do século XX, e já em 95 editou uma música que se chamava Earth Song, que chamava a atenção para a nefasta influência da espécie humana sobre o ambiente. Mas isto é assim a mesma coisa. Nos anos 60, o Paul Ehrlich, que é um gajo que ainda outro dia, há pouco tempo, este mês, salvo erro, ou mês passado foi em dezembro, foi entrevistado no 60 Minutes, na CBS americana, que é um gajo que nos anos 70 escreveu um livro, nos anos 60 escreveu um livro que se chamava Population Bomb, que previa que nos anos 70 ia haver fome em barda, ia haver nos Estados Unidos e na Europa e não sei quem, morrer gente de fome. Propunha a esterilização dos indianos, por exemplo, propunha as coisas mais inacreditáveis. Portanto, todas as distopias partem sempre mais ou menos do mesmo princípio, que é está na música do Michael Jackson, está nos livros e nos artigos do Paul Ehrlich, está nas distopias cinematográficas, quer dizer, desde uma das últimas, que é espetacular, que é o The Road, do Cormac McCarthy. Se andarmos para trás, sei lá, não existe um filme em que a distopia seja provocada por outra coisa a não ser, como é que é dizer isto, a ganância e o efeito nefasto que a própria existência humana tem no meio ambiente. Das distopias do século XX, pelo menos na literatura, depois os filmes é um bocado mais para aí. Por exemplo, vocês vão ver o Interstellar, qual é o problema, não é? No Interstellar o problema no filme é as alterações climáticas que provocaram aquela desgraça toda que se vê ali. Vão ver o The Book of Eli, a mesma coisa. É a ação humana das pessoas comuns e das empresas e dos gananciosos. Vão ver aquele filme que é todo um CGI falha-me agora o nome, mas pronto, que é sempre a mesma coisa, é sempre a questão do ambiente, a relação entre o homem e o ambiente. Só que, e voltando atrás, as distopias escritas no século XX são 3 ou 4. É o Big Brother, do George Orwell, o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, e o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esses e o Anthem, da Ayn Rand, que é anterior, são provavelmente os outros três. São as maiores obras sobre a distopia que foram produzidas no século XX, mas curiosamente aquelas que entram no imaginário das pessoas são filmes como The Book of Eli ou The Road do Interstellar, ou coisas assim do género, que são sempre
são sempre críticas, no fundo, se quiserem, se quisermos, à própria existência humana. E, curiosamente, mas à própria existência em si, enquanto pessoas, aquilo que precisamos para viver, precisamos de comer, precisamos de sobreviver, e aquilo que entra no imaginário hoje é um bocado, nós somos uma espécie de vírus, não é? Que matamos, contaminamos o planeta e damos, quer dizer, o planeta não interessa para nada se não existirmos, não é? Para que é que interessa ao planeta se não andarmos aqui? Não interessa para nada. Tanto dá a ser isto, como dá a ser a Lua, como dá a ser um planeta qualquer, como dá a ser Neptuno, como dá... Se não houver quem o compreenda, se não houver quem diria quase altere, se não houver quem o utilize, o planeta não interessa para coisa nenhuma. Tanto dá existir o planeta Terra, como Marte, como Vênus, como Mercúrio, como o outro que já nem planeta é, não é? Plutão, pá, aí é uma coisa assim já. Que interesse é que tem andarmos aqui há também um filme relativamente recente que aquela coitada que tem a mania que foi com ela começaram os papéis de atrizes mulheres em papéis de ação, não é? Que não faz a mínima ideia quem é a Jane Fonda no Barbarella nos anos 60 ou quem foi a Ripley nos anos 70. Mas enfim, que é uma história que é um meteoro que se vai espetar contra o planeta e depois os jornalistas brincam com aquilo, ninguém liga nenhuma e não sei o quê. De facto, aquela merda arrebenta toda e ninguém deu atenção. Aquilo é uma espécie de metáfora sobre as alterações climáticas e o que nos espera, que é no fundo o que chega às pessoas. O 1984, o Admirável Mundo Novo, o Fahrenheit 451 não chegam de facto às pessoas, que é de onde partem todas as distopias, e as distopias a sério, que não é brincar, que não é brincar, distopias a sério que não. Por exemplo, as alterações climáticas, vamos dar de barato, não é? Que de facto nós, a ação humana provoca alterações climáticas. Vamos dar isso separado, não é? Independentemente de ser verdade ou não, e até que ponto que essas alterações climáticas são provadas pela ação humana, mas aceitemos. A questão não está nas alterações climáticas em si, está, como aconteceu com a história da Covid, na reação que nós temos às alterações climáticas. Portanto, se existe uma alteração climática, nós temos de reagir de alguma maneira, ou adaptar-nos, ou não faço nenhuma ideia. Há aqui uma série de coisas, uma série de valores e uma série de consequências em conflito, que é pior para nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, para estes 8 bilhões de pessoas que habitam este planeta, é pior, por exemplo, acabarmos com os combustíveis fósseis até 2030, ou até 2035, ou até 2040, é pior isso, ou é pior adaptar-nos. Mantermos o consumo de combustíveis fósseis, porque isto depois entronca noutra coisa que é os limites físicos ou os limites económicos desses combustíveis fósseis, que são duas coisas completamente distintas, e o limite físico não interessa para rigorosamente nada. O que interessa é o limite económico dos combustíveis fósseis. O que é pior para nós enquanto pessoas? O que é pior para nós que somos que habitamos o primeiro mundo e vivemos no conforto? Eu, por exemplo, tenho aquecimento central, tenho um computador à minha frente, quer dizer, não estou preocupado onde é que vou arranjar amanhã maneira de comer 3 refeições. É pior para nós nestas condições, e para outras pessoas, por exemplo, que nesta altura são 7, 8, 9, 10 pessoas a viver num
cubículo, num espaço mínimo, que não sabem onde é que amanhã vão arranjar maneira de ter 2 refeições, não é 3, é 2, ou uma, sequer. O que é pior? É acabarmos com este consumo que temos de energia fóssil e nuclear, ou continuarmos a consumi-la de uma maneira mais ou menos racional, tentando adaptar-nos às eventuais alterações que haja. Como referi há bocado, estas distopias todas que vão aparecendo por aí partem sempre do princípio que a nossa opção é a segunda. Não é? A primeira, a continuação do consumo de combustíveis fósseis e levar ao aumento das alterações climáticas, como se fosse uma coisa do outro mundo. Não existem distopias, ou não há coisas escritas nos últimos anos, ou não há filmes, não há séries, não há nada sobre o que é que seria a distopia de pararmos de consumir combustíveis fósseis até 2030 ou 2040. Não há. Que é uma coisa curiosa. Que é a coisa mais fácil de imaginar do mundo. E ninguém escreve sobre ela. Porquê? Porque isto foda-se. O Earth Song do Michael Jackson, em 1995, pá. Andamos há 30 anos nesta merda. Há 30 anos que andamos aqui a doutrinar as pessoas e a tentar dar-lhes um mundo distópico e a meter medo às pessoas. Pá, eu já tenho a idade suficiente para ter passado por isto. Um meteorito que se ia espatar contra a Terra íamos acabar, íamos desta para melhor todos de um dia para o outro. Em 1981 saiu um filme que é o Day After, que vi num cinema em Cascais, e aquela merda foi assustador. Não é? Que era a possibilidade de uma guerra termonuclear de um dia para o outro. Experimentem ver o filme, é de 1981, chama-se The Day After. Passei a seguir ao The Day After, vinha aí uma nova era glaciar. Íamos congelar todos. A seguir vem o Y2K, que era um bug informático que ia parar os computadores todos à meia-noite de 1999 para 2000. E houve um pânico, vocês não imaginam sobre isso. Pá, houve pandemias todas, só neste século há para aí 5. Que íamos morrer todos. A gripe das aves, a gripe suína, a gripe de Hong Kong, a gripe disto, a gripe daquilo, mais a Covid, mais o rei que o parta. Vamos todos desta reunião. Também sou do tempo, ainda não, provavelmente a primeira dos livros do Paul Ehrlich, que nos anos 70 íamos morrer todos à fome. O que eu não vejo é ninguém ter uma perspectiva do que distopia seria nós pararmos com o consumo de energia fóssil e nuclear. Não vejo. Vocês vão pedir... Uma das maiores causas de morte no mundo hoje é a poluição interior das casas. Onde? África, América do Sul e Ásia. Porquê? Porque o combustível que as pessoas usam, como não tem energia elétrica, energia como nós temos no Ocidente, gás e assim, a poluição do interior das casas é brutal, porque utilizam para cozinhar, para aquecimento, para isto e para aquilo, utilizam madeira, excrementos animais, carvão, quer dizer, e de um momento para o outro queremos acabar com o consumo de gás e de petróleo e daquilo que nos permitiu termos o nível de vida que nós temos, e queremos obrigar essas pessoas a não o fazer também. Queremos energia solar e eólica, não é?
energia solar e eólica. Vocês vão ter uma sorte do caralho com energia solar na Finlândia. Dia 24 de dezembro de cada ano, no norte da Finlândia, vão ter uma sorte do caralho com energia solar. Esta merda de doidos. O que eu gostaria de opa, de ver romance ou filmes ou cultura pop, vá, se quisermos chamar-lhe assim, que abordassem a distopia deste ponto de vista, que é a alteração do modo de vida no Ocidente e, de uma maneira geral, não é? De um momento para o outro, acaba a energia fóssil. De um momento para o outro, fóssil e nuclear acaba de um momento para o outro. E passa-se a viver só com a energia solar, que se manteria, energia solar e energia eólica. Renováveis todas, vá. Pode ser energia hídrica, pode ser aquilo que quiser. Mas acabava. E depois imaginar a distopia. Esta merda é de doidos, pá. É de doidos, é de loucos. Mas pronto, olha, estava a ouvir, acho que um bom tema para como se quiserem, jingle não é jingle, mas tema de entrada para uma distopia deste género seria para o The Rhythm of the Heat, de Peter Gabriel, que o Earth Song do Michael Jackson são mais do mesmo.